Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado que Deus reservou para você. O dia foi longo, talvez pesado, e talvez você chegue até aqui carregando ainda os resquícios do cansaço, das preocupações que não saíram da mente, das palavras que não saíram bem, das situações que ficaram em aberto. Mas esta noite é diferente. Esta noite, vamos nos amparar juntos no abrigo mais seguro que existe. O Salmo 91, aquele salmo poderoso que fala de proteção, descanso e cuidado constante de Deus sobre nossas vidas. Imagine agora que o Senhor estende sobre você suas mãos como um manto que cobre o frio da incerteza. As estrelas que começam a pontilhar o céu desta noite são lembranças de que Ele nunca dorme, nunca descansa, nunca tira os olhos de você. Cada uma delas brilha como promessa. Estou aqui. Você está guardado. Ao longo desta oração, vamos entregar suas preocupações a Deus uma por uma, com fé e com confiança profunda. Porque terminar o dia com Deus não é apenas um hábito espiritual. É um ato de coragem e de amor. Esta é a sua oração antes de dormir, preparada especialmente para o momento em que o mundo se cala e o coração finalmente pode falar com o Pai sem pressa, sem ruído, sem máscaras. Escreva agora nos comentários: estou sob a proteção de Deus, como declaração de fé desta noite. Fique até o final, pois cada palavra desta oração vespertina foi preparada para tocar camadas profundas da sua alma. Permita que este momento seja o abraço que você precisava receber, a paz que o seu coração tanto busca, o descanso verdadeiro que só vem de quem sustenta tudo com amor eterno e fidelidade sem fim. Oremos. Pai Celestial, chegamos até Ti ao final deste dia, com o coração aberto e a alma em busca de descanso verdadeiro. Reconhecemos que sem a Tua proteção, cada passo seria incerto, cada noite seria sombria e vazia. O Salmo 91 nos assegura que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará sob a sombra do Onipotente. Escolhemos agora habitar nesse lugar, não por mérito próprio, mas pela graça que emana do Teu amor. Cobrimos nossa vida, nossas escolhas e nossos medos com essa promessa poderosa e inabalável. Cada ansiedade que sobrou do dia, cada peso que ainda carregamos, entregamos agora nas Tuas mãos. Não precisamos resolver tudo antes de dormir. Precisamos apenas confiar em quem resolve tudo enquanto descansamos. Obrigado por ser o Deus que vela sobre nós nas horas silenciosas, quando a escuridão da noite se instala. Obrigado por ser o abrigo que não vacila, a fortaleza que nenhuma tempestade consegue derrubar. Esta oração vespertina nasce da certeza de que Tu és fiel e de que Tua presença é nossa maior segurança. Descansamos em Ti, Senhor, não nas circunstâncias, não nas soluções humanas, mas somente em Ti, Senhor. Pedimos proteção sobre cada membro de nossa família nesta noite que se aproxima com suavidade. Guarda nossos filhos onde quer que estejam, nos dormitórios, nos quartos, nos seus medos noturnos. Cobre com Teus anjos cada cama, cada cobertor, cada sonho que se formará no silêncio desta madrugada. Protege os jovens das influências que buscam roubar a pureza do coração nas horas de maior vulnerabilidade. Guarda os idosos que dormem sozinhos e às vezes sentem o peso da solidão se intensificando no escuro. Cuida dos casais que talvez cheguem ao final do dia com feridas não curadas e palavras por pedir desculpa. Renova os vínculos familiares que o cansaço desgastou, os afetos que a rotina foi silenciando pouco a pouco. Cada lar onde essa oração antes de dormir for elevada se torne território sagrado desta noite em diante. A Tua paz, mais que suficiente, cubra as conversas inacabadas, as situações que ainda esperam resolução. Os corações se abram para o perdão mútuo,
para a ternura renovada, para o amor que nunca desiste. Esta noite seja um novo começo para famílias cansadas que ainda acreditam no poder da tua graça. Protege-nos, Senhor, de todo perigo visível e invisível ao longo das horas desta noite silenciosa. O Salmo 91 nos garante que darás ordens aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos. Cremos nessa promessa com toda a força de nossa fé e a declaramos sobre nossas vidas agora mesmo. Liberta-nos do medo que tenta se instalar quando as luzes se apagam e os pensamentos se multiplicam. Afasta de nós a pestilência que se move nas trevas e a destruição que avança no meio-dia, como diz tua palavra. Nenhuma arma formada contra nós prosperará nesta noite, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo. Guarda nossas casas, os portões, as janelas, os caminhos por onde nossos amados chegam ou ainda virão chegar. Protege aqueles que trabalham à noite, que servem enquanto os demais dormem, que velam em silêncio e dedicação. Cobre com teu sangue precioso cada pessoa ligada a esta oração poderosa, em cada canto deste país imenso. Nenhum mal nos alcançará, porque em Ti colocamos nossa confiança e em Ti encontramos o nosso escudo. Somos protegidos não pelas paredes que nos cercam, mas pela Tua presença que habita em nós e ao nosso redor. Pai, ao terminar o dia com Deus, trazemos também as cargas emocionais que acumulamos sem perceber ao longo das horas. As palavras que feriram sem intenção, as situações que magoaram sem que pudéssemos nos defender. Os momentos de frustração que se transformaram em silêncio pesado, em distância entre corações que se amam. Os sentimentos de inadequação que sussurraram que não somos suficientes, que não conseguiremos, que é tarde demais. Renunciamos a essas mentiras agora, porque tua palavra diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Restaura a autoestima de quem chegou ao final do dia se sentindo derrotado, esquecido ou fora do lugar. Cura as feridas emocionais que não aparecem nas radiografias, mas doem como golpes físicos no centro da alma. Envolve com tua ternura os que choram em silêncio antes de dormir, sem conseguir explicar exatamente por quê. A tua paz, que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7, guarde agora esses corações cansados, essas mentes sobrecarregadas, esses espíritos que precisam urgentemente de descanso. Sê o consolo que nenhuma palavra humana consegue oferecer neste momento tão íntimo e tão necessário. Senhor, intercedemos agora por aqueles que enfrentam doenças e limitações físicas ao final deste dia pesado. Os que se deitarão com dor no corpo, com diagnósticos difíceis na mente, com incertezas sobre o amanhã. Toca com teu poder restaurador cada órgão, cada célula, cada parte do corpo que clama por alívio e cura. O sono desta noite seja medicinal, que o corpo encontre no descanso a regeneração que só tu podes conceder. Fortalece os que estão em hospitais, os que veiam ao lado de alguém querido em leitos de sofrimento e esperança. Consola os familiares que alternam entre a fé e o medo, entre a oração e a lágrima que não conseguem segurar. Renova as forças dos profissionais de saúde que trabalham esta noite, servindo com dedicação e competência. Tua mão poderosa intervenha onde a medicina chegou ao seu limite, porque para ti nada é impossível. Sabemos que és o Deus que sana, o Deus que restaura, o Deus que transforma o luto em alegria e a dor em testemunho. Confiamos a saúde de cada um que nos é querido ao teu cuidado, porque tu és o médico de toda enfermidade. Esta oração vespertina sobe como incenso diante do teu trono a favor de cada vida enferma que precisa de cura. Pai,
Entregamos também nesta noite as preocupações ligadas ao trabalho, às finanças e às responsabilidades materiais. Os projetos que não saíram como esperávamos, as contas que ainda aguardam solução, as dívidas que pesam no espírito, a sensação de que não estamos sendo suficientemente produtivos, de que o tempo escapa entre as mãos sem avisar. Ensina-nos a separar o que é urgente do que é importante e a colocar em perspectiva eterna o que parece urgente agora. Provê para as necessidades de cada família que vai dormir esta noite com a geladeira vazia e o coração apertado. Abre portas de oportunidade para os que estão desempregados, para os que buscam um recomeço com dignidade e fé. Dá sabedoria aos empreendedores que carregam o peso de decisões que afetam muitas outras vidas além das suas. O Deus de Abraão, que proveu o carneiro na hora certa, prove sua fidelidade também em nossas necessidades. Possamos acordar amanhã com a certeza renovada de que o Senhor que cuida dos pássaros cuida muito mais de nós. Ensinai-nos a não deixar que as preocupações financeiras roubem o descanso desta noite, porque Tu és nosso provedor. Descansamos em Tua provisão soberana, confiando que o Teu cuidado não depende da nossa capacidade de resolução. Senhor, levantamos em oração aqueles que carregam o peso do luto, da perda e da saudade nesta noite silenciosa. Os que olham para o lado da cama e sentem a ausência de quem amavam como uma dor que não tem nome preciso. Os que abrem a porta de casa e o silêncio os recebe, um silêncio que antes era cheio de voz e movimento. Consola os corações enlutados com o calor da Tua presença, que é mais real do que qualquer ausência humana. O Deus de todo consolo, como nos ensina 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 4, se aproxime agora de cada alma que chora perdas recentes ou antigas, perdas que ainda doem com a mesma intensidade do primeiro dia. A esperança da ressurreição e da vida eterna traga serenidade para onde há desespero e confusão profunda. Esta noite não seja apenas de choro, mas também de encontro com um Deus que chora com os que choram. Envolve com Teu abraço aqueles que choram antes de dormir sem conseguir parar, sem conseguir explicar a ninguém. O Teu Espírito Santo seja o consolador que Jesus prometeu, presente, real, tangível neste momento tão delicado. Renovas Tu a esperança onde ela quase se apagou e trazes luz para onde as trevas do luto tentam se instalar. Pai de misericórdia, intercedemos por aqueles que lutam contra a ansiedade e o medo enquanto a noite avança. Os pensamentos que giram sem parar, as catástrofes imaginárias que o cansaço torna ainda mais reais e assustadoras. O coração que acelera sem razão aparente, a mente que não desliga mesmo quando o corpo clama por descanso urgente. Colocamos agora cada pensamento perturbador debaixo da autoridade do Teu nome e ordenamos que a paz reine. O Salmo 91 declara que não temeremos o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem os medos que atormentam. Essa promessa é para nós e a recebemos com fé, como o remédio mais poderoso que existe para a ansiedade. O Teu Espírito Santo traga à lembrança as Tuas promessas quando o medo tentar falar mais alto do que a fé. Cobre a mente de cada pessoa ansiosa com pensamentos de paz, de esperança, de confiança e de certeza em Ti. Liberta os cativos da preocupação crônica, os que há muito tempo não sabem o que é deitar e dormir em paz plena. Esta oração antes de dormir é o portal para uma noite de verdadeiro descanso, porque Tu és o Senhor do repouso. Confiamos em Ti, Deus vivo, e essa confiança afasta todo medo que tenta nos roubar o sono desta noite abençoada. Senhor, abençoa nesta noite os relacionamentos que precisam de restauração, de cura, de novo começo e nova chance. Os casais que talvez durmam em silêncio,
com distância emocional que dói mais do que qualquer palavra de discussão. Os filhos que se afastaram dos pais, por razões que o orgulho de ambos os lados não deixa resolver com facilidade. Os amigos que se separaram por mal-entendidos, que o tempo foi tornando cada vez maiores sem necessidade. Sê o mediador dessas histórias, o Deus que reconcilia, que une, que reconstrói o que o ressentimento tentou destruir. Amolece os corações endurecidos pelo medo de se magoar novamente, pelo receio de confiar em quem já decepcionou. O perdão floresça esta noite como uma semente plantada no silêncio da oração, que germinará no tempo certo. Restaura os laços que ainda têm amor por baixo da mágoa, porque onde há amor, há sempre esperança de recomeço. Esta oração vespertina seja a intercessão que muda o rumo de relacionamentos que estavam à beira do fim. Cremos que nenhuma situação é grande demais para o teu poder de restauração, porque és o Deus de recomeços. As manhãs seguintes tragam coragem para conversas que precisam acontecer, para abraços que precisam ser dados. Pai, intercedemos por aqueles que sentem o peso da solidão nesta noite, os que dormem sozinhos sem ter escolhido isso, os que envelheceram sem companhia, os que perderam vínculos, os que se mudaram para cidades desconhecidas e frias, os que assistem ao mundo pelo celular e sentem que todos vivem histórias mais plenas e mais felizes do que as suas. Envolve essas almas com a certeza de que a tua presença é a mais real de todas as companhias que existem. Tu conheces cada uma pelo nome, cada detalhe de sua história, cada lágrima que não encontrou ombro para chorar. Seu amigo que nunca vai embora, a presença que não precisa de conforto externo, porque vem de dentro para fora. Levanta ao redor dessas pessoas comunidades de fé, vínculos verdadeiros, amizades que constroem e que ficam. Esta oração poderosa de hoje à noite seja o ponto de virada para quem estava se sentindo invisível e esquecido. Lembra-os de que ser amado por Deus é a maior distinção que qualquer ser humano pode carregar nesta vida passageira. O silêncio desta noite não seja vazio, mas cheio, cheio de tua voz que sussurra: estou aqui, não temas. Renova o propósito dessas vidas, Senhor, porque cada pessoa que respira tem missão, tem valor e tem destino em Ti. Senhor, oramos por aqueles que chegam ao fim deste dia carregando culpa, erros cometidos, palavras ditas no impulso. As decisões que tomaram apressadamente e cujas consequências ainda não terminaram de aparecer completamente. Os pecados confessados que a mente insiste em revisitar, como se a graça ainda não fosse suficiente para cobri-los. Declara sobre esses corações a liberdade que emana da cruz, onde tudo foi pago, tudo foi perdoado, tudo foi vencido. A graça de Deus não tem condições que precisamos cumprir antes de recebê-la. Ela já foi dada, já está disponível. Liberta os aprisionados pela culpa crônica, os que se punem com pensamentos pesados dia após dia, sem razão válida. Ensina-nos a receber o perdão com a mesma generosidade com que tu o ofereces, sem restrições e sem julgamentos. Esta noite seja de libertação interior, de ruptura com correntes emocionais que já deveriam ter sido soltas. O descanso que vem com o perdão genuíno seja a experiência mais profunda desta oração antes de dormir sagrada. Renovas tu a identidade de cada filho, teu que se esqueceu de quem é, amado, perdonado, aceito e transformado. Dormiremos esta noite em paz, não porque somos perfeitos, mas porque somos cobertos pela tua graça infinita. Pai, intercedemos pelos jovens que chegam ao fim do dia com dúvidas sobre o futuro, sobre a identidade e o propósito.
Os que enfrentam pressões que as gerações anteriores não conheceram, batalhas travadas em telas e algoritmos. Os que se comparam sem parar e sentem que estão ficando para trás, que os outros chegam primeiro às conquistas. Fala ao coração de cada jovem nesta noite com tua voz, que é mais poderosa que qualquer ruído das redes sociais. Confirma neles o chamado que tu plantaste antes que eles nascessem, único, insubstituível, perfeito no teu tempo. Protege suas mentes dos conteúdos que corrompem, das influências que desviam, das vozes que mentem sobre o valor deles. Esta oração vespertina chegue a quartos de jovens que talvez não saibam ao certo como falar com Deus esta noite. Levanta uma geração de jovens firmes que terminam o dia com Deus e acordam com propósito renovado a cada manhã. A fé deles não seja herdada apenas, mas vivida, provada, testada e confirmada pela experiência real com o Senhor. Guarda seus sonhos, Senhor, os grandes e os pequenos, porque todo sonho genuíno plantado por ti tem hora de florescer. Esta noite seja de descanso para mentes jovens cansadas e de renovação para propósitos que o dia tentou apagar. Pai, abençoa agora aqueles que trabalham em turnos noturnos, servindo enquanto o mundo ao redor deles descansa. Os enfermeiros, os vigilantes, os motoristas, os padeiros, os operadores que velam em silêncio e em dedicação. Tua presença seja tangível nos ambientes de trabalho noturnos, nos corredores, nas cabines, nas cozinhas frias. Protege seus corpos do cansaço excessivo, suas mentes da monotonia que pode se tornar perigo em horas madrugadoras. Seus familiares que dormem em casa sintam paz, porque o Deus que não cochila cuida dos dois ao mesmo tempo. Recompensa essa dedicação silenciosa com saúde, com provisão digna e com reconhecimento que os faça sentir valorizados. Cada gesto de serviço prestado esta noite seja visto e honrado pelo teu olhar que não perde nenhum detalhe. Fortalece os que estão cansados a ponto de questionar se vale a pena continuar firmes na missão que abraçaram. Renova as forças dos que estão no meio da jornada noturna, que teu ânimo os sustente como pão que alimenta a alma. Cobre com teu sangue precioso cada trabalhador desta noite, em estradas, hospitais, fábricas e mares distantes. Ao final da jornada, cheguem em segurança para os abraços que os esperam com amor e gratidão sinceros. Senhor, oramos por aqueles que enfrentam crises conjugais e não sabem se o relacionamento tem ainda conserto possível. Os que chegam ao final do dia sem saber se devem lutar ou soltar, se devem ficar ou ir embora de vez. Os que amam, mas estão exaustos de amar, sem receber de volta o mesmo nível de entrega e de cuidado genuíno. Sê a âncora dos casamentos em tempestade. O Deus que ainda crê nessa aliança, mesmo quando os parceiros duvidam. Onde há traição, traz a cura que só a tua graça pode realizar, porque há histórias restauradas que glorificam o teu nome. Onde há frieza, acende novamente a chama do primeiro amor, da escolha consciente, da ternura que o tempo desgastou. Dá a sabedoria para distinguir entre o que precisa ser consertado e o que precisa ser solto com misericórdia e paz. Protege os filhos que vivem no meio dessas tensões, que não carreguem o peso de conflitos que não são deles. Esta oração poderosa desta noite seja o início de um processo de cura que o Senhor já começou em segredo. Renovas tu o compromisso, a ternura, a comunicação e que o amor volte a ser escolha diária em cada lar. Bênçãos sobre cada casal que dorme esta noite, decidindo dar mais uma chance, porque o amor que persevera vence. Pai, estendemos agora a nossa intercessão por aqueles que lutam contra vícios e dependências nesta noite difícil.
Os que chegam ao entardecer sentindo o peso do desejo, a voz da compulsão que promete alívio e entrega sofrimento. Os que já tentaram parar muitas vezes e cada recaída parece confirmar que talvez a liberdade não seja para eles. Declara sobre essas vidas que o poder do teu nome é maior que qualquer corrente que tente prender o ser humano. Cristo veio para libertar os cativos, e essa libertação está disponível agora, nesta oração, neste momento exato. Fortalece a vontade dos que estão em processo de recuperação, nos momentos de maior vulnerabilidade e tentação. As comunidades de apoio sejam encontradas, que os grupos de tratamento sejam acessados sem vergonha ou medo. Abençoa os familiares que acompanham esse processo com amor cansado, mas ainda fiel, ainda presente, ainda crente. Esta noite seja de clareza para quem está no fundo. A clareza de que há saída, a esperança, há recomeço. Ao dormir, cada pessoa em batalha contra a dependência sinta que não está sozinha e que Deus está ao lado. Levanta cada um que caiu. Restaura a dignidade de cada um que se perdeu, porque em ti sempre há nova manhã. Senhor, abençoa esta noite os missionários e servos de Deus espalhados por lugares distantes do mundo inteiro. Os que deixaram o conforto do lar para servir em regiões de conflito, pobreza, perseguição e hostilidade aberta. Teu anjo acampe ao redor deles, como prometido no Salmo 34, e os guarde de todo perigo visível e oculto. Consola a saudade que sente a família que ficou, os filhos que crescem à distância, os pais que envelhecem sem ver. Recompensa o sacrifício desses servos fiéis com frutos eternos. Almas transformadas, vidas restauradas, igrejas plantadas. A provisão sobrenatural os alcance, recursos, saúde, companhia e renovação espiritual no momento mais necessário. Protege-os das doenças tropicais, da violência política, das perseguições religiosas que tentam silenciar o Evangelho. O nome de Jesus continue sendo proclamado por suas bocas corajosas, em idiomas que nem conhecíamos pronunciar. Fortalece os que estão à beira do esgotamento, tentados a voltar para casa antes de a missão ser completada com fidelidade. Esta oração vespertina chegue como brisa de encorajamento a corações que servem em silêncio e em abnegação. Somos gratos pela vida de cada servo fiel e pedimos que o céu os honre com a presença que sustenta e não abandona. Pai, trazemos diante de Ti aqueles que enfrentam injustiças, processos jurídicos e situações de acusação injusta. Os que foram traídos por pessoas em quem confiaram plenamente, os que carregam o peso de mentiras que não conseguem desmentir. A Tua justiça soberana prevaleça sobre qualquer julgamento humano parcial ou motivado por interesses escusos. Protege os inocentes que estão sendo perseguidos, porque Tu és o juiz de toda a terra e Tuas sentenças são eternas. Dá paz aos que esperam por processos que parecem intermináveis, por respostas que demoram mais do que conseguem suportar. A fé não esmoreça durante a espera, porque a demora do homem nunca atrasa o cumprimento dos Teus propósitos. Confunde os planos dos que tramam o mal, desarticula as conspirações dos que constroem mentiras com cuidado e frieza. A verdade apareça, seja pela boca de quem testifica, seja pela Tua intervenção direta que nenhum poder detém. Abençoa os advogados e juízes de coração íntegro que buscam genuinamente a justiça acima dos interesses pessoais. Esta oração poderosa desta noite derrube fortalezas legais e espirituais que prendem quem deveria estar livre. Descansamos nesta noite sabendo que a Tua justiça não falha, mesmo quando a justiça humana decepciona profundamente. Senhor, abençoa os estudantes que encerram este dia com provas pela frente, com prazos, com notas e com pressões.
Os que sentem que o esforço não está sendo suficiente, que a memória não retém, que o cansaço supera a dedicação. Renova a concentração e a motivação de cada estudante que quer crescer, mas se sente travado pelas dificuldades. O descanso desta noite seja restaurador, que o cérebro processe, organize e consolide o que foi aprendido hoje. Abençoa os professores que chegam ao fim do dia exaustos de ensinar com paixão em ambientes muitas vezes desafiadores. Honra a missão de cada educador que planta sementes sem sempre ver os frutos brotando com clareza e velocidade. A vocação de ensinar seja renovada nesta noite para os que estão considerando desistir desta nobre missão. Cobre com tua proteção as escolas, as universidades, os espaços de aprendizagem onde o futuro de um povo se forma. O conhecimento que os estudantes buscam seja integrado com a sabedoria que vem do alto, fonte que nunca seca. Esta oração, antes de dormir, é também pelos que estudam à noite, pelos que trabalham de dia e aprendem de madrugada. Bênçãos sobre cada mente que busca crescer, porque tu és o Deus que abre a inteligência e ilumina o entendimento. Pai, intercedemos por aqueles que vivem com dores crônicas que não permitem uma noite de sono tranquilo e restaurador. Os que contam as horas porque cada posição dói, cada movimento custa caro e o descanso parece um privilégio distante. Tua mão poderosa toque agora cada ponto de dor, nas articulações, nas costas, nas cabeças, nos corpos cansados. Concede pelo menos algumas horas de sono reparador, mesmo que a dor não desapareça completamente nesta noite. A fé daqueles que sofrem cronicamente não seja medida pela ausência da dor, mas pela presença do teu cuidado. Dá aos médicos sabedoria diagnóstica para encontrar soluções que ainda não foram descobertas para casos complexos. Os tratamentos em andamento sejam eficazes, que os medicamentos certos sejam encontrados no tempo oportuno. Abençoa os cuidadores que ficam acordados ao lado dos que sofrem, que suas forças sejam renovadas a cada turno. Esta oração vespertina seja especialmente ungida para os que sofrem fisicamente neste exato momento de oração. Cremos no Deus que sana, e mesmo enquanto aguardamos a manifestação, declaramos a tua bondade sobre cada vida. O sofrimento de hoje se transforme no testemunho de amanhã, porque tu fazes todas as coisas novas com amor. Senhor, abençoa aqueles que chegam ao final deste dia tomados pela depressão e pela falta de esperança no futuro. Os que sorriem por fora, mas carregam por dentro um peso que as palavras de nenhum ser humano conseguem aliviar. Os que questionam se há sentido em continuar, se as coisas vão um dia ficar melhores, se alguém realmente se importa. Declara sobre essas almas que tu te importas com intensidade que ultrapassa qualquer compreensão ou medida humana. O teu Espírito Santo ministre nesta noite de forma sobrenatural aos corações tomados pelo desânimo mais profundo. Levanta ao redor dessas pessoas os recursos que precisam, profissionais de saúde mental, comunidade de apoio, amor. Não haja vergonha em buscar ajuda especializada, porque cuidar da saúde mental é também honrar a vida que Deus deu. Restaura o desejo de viver, a esperança de que a história pode mudar, a certeza de que o sofrimento não é eterno. Esta noite, no silêncio do quarto, cada pessoa que sofre sinta uma presença real e consoladora ao seu lado. Sê o Deus que encontra Elias sob a sarça, que prepara o bolo e diz: levanta, porque a viagem ainda é longa para ti. Amanhã amanheça com um raio de esperança que esta noite ainda não conseguem ver, mas que já está a caminho. Pai, levantamos em oração os que vivem em regiões de conflito, de violência e de instabilidade política e social.
Os que não sabem ao dormir se vão acordar em segurança, se os filhos chegarão em paz, se a casa ainda vai estar de pé. Cobre com teu manto protetor cada família vulnerável, cada criança que cresceu ouvindo sons que nunca deveria ouvir. Os anjos do Senhor formem barreira de proteção ao redor de lares que estão em zonas de perigo real e concreto. Levanta líderes de paz, mediadores de conflitos, vozes corajosas que falem de reconciliação onde só há ódio e medo. A esperança não seja morta pela violência, que sempre haja um coração que ainda crê em dias melhores para todos. Protege os socorristas, os voluntários, os que arriscam a própria vida para salvar e ajudar em meio ao caos total. Os refugiados encontrem abrigo digno, alimento suficiente, cuidado humano e olhares que os recebam como irmãos. A paz de Deus, que transcende toda compreensão, guarde também os que dormem esta noite em condições precárias. Esta oração poderosa alcança fronteiras que nossa voz não alcança, porque o teu poder não tem limitação geográfica. Sê o Deus de cada nação, Senhor, e que teu reino de paz se estabeleça onde o reino do medo tenta imperar de vez. Senhor, abençoa os pais e mães que chegam ao final deste dia exaustos de dar tudo pelos filhos sem reservas. Os que trabalharam, cozinharam, orientaram, mediaram conflitos e ainda encontraram forças para uma última história antes de dormir. Os pais solteiros que exercem 2 papéis ao mesmo tempo, sem pausa e sem alguém para dividir o peso da jornada. Honra essa dedicação silenciosa, o serviço que não recebe salário, não recebe reconhecimento, mas sustenta a família. O descanso desta noite seja genuinamente restaurador para esses guerreiros do cotidiano que nunca se rendem. Dá-lhes sabedoria para as decisões difíceis de amanhã, paciência renovada para os desafios que o dia seguinte trará. Os filhos percebam, agora ou no futuro, o amor que foi derramado em cada gesto, em cada sacrifício invisível. Consola os pais que estão preocupados com filhos que escolheram caminhos distantes da fé e dos valores da família. Esta oração de pai e mãe seja poderosa e eficaz, alcançando filhos em lugares que os braços humanos não chegam. Esta oração antes de dormir seja o encontro íntimo que restaura pais e mães para mais um dia de amor e entrega. Bênçãos sobre cada família desta noite, porque o lar onde Deus é honrado é fortaleza que nenhuma força derruba. Pai, ao terminarmos esta etapa da oração, agradecemos por cada intercessão que subiu como incenso diante de Ti. Cada nome que veio ao coração enquanto orávamos, o Senhor conhece e o Senhor cuida com atenção soberana. Cada lágrima silenciosa, cada suspiro profundo, cada anseio que não encontrou palavras, Tu compreendes tudo isso. Somos gratos por um Deus que não precisa de explicações longas para entender o que o coração carrega em profundidade. Essa é a beleza de terminar o dia com Deus, a certeza de que o Pai já estava esperando por esse momento de encontro. Não viemos até aqui para convencer Deus do nosso sofrimento. Viemos para confiar a Ele o que já é seu por direito. Cada preocupação, cada medo, cada projeto, cada pessoa amada, tudo vai para as suas mãos nesta oração vespertina. E nas mãos de Deus, tudo está em segurança. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque o Pai é imutável. Descansamos agora com a consciência de que do outro lado desta oração há um Deus atento, compassivo e todo-poderoso. Este momento de entrega seja real, não uma formalidade religiosa, mas um ato genuíno de fé e de abandono. Nas Tuas mãos, Senhor, esta noite, nossas vidas e todos os nossos amados. Nas Tuas mãos, com confiança total, Senhor, abrimos mais este espaço de oração
para levantar a voz pelos que buscam direção em momentos de encruzilhada. Os que estão diante de decisões que vão mudar o curso de suas vidas, de carreira, de cidade, de relacionamento. Os que sentem o peso da responsabilidade de escolher certo e, ao mesmo tempo, o medo de errar irreversivelmente. Dá-lhes a paz que precede a ação correta, aquela paz que não depende de certezas humanas, mas de confiança em ti. Fala claramente ao coração de quem está à espera de uma direção, por tua palavra, por pessoas sábias, por circunstâncias. Os sinais de tua vontade sejam perceptíveis para quem está buscando com coração sincero e genuinamente aberto. Liberta os que estão paralisados pelo medo de errar, porque a tua graça cobre até as decisões imperfeitas tomadas de boa fé. Esta oração poderosa desta noite seja o momento em que a névoa se dissipa e a direção começa a ganhar contorno. Cremos que o Deus que guia os pássaros em suas migrações não deixará seus filhos sem orientação em momentos cruciais. O amanhecer traga clareza, coragem e paz para dar o próximo passo, ainda que com fé e não com total certeza visual. Conduzis-nos, Senhor, porque confiar na tua direção é o ato de fé mais libertador que podemos praticar nesta vida. Pai, intercedemos pelos que estão em processo de recomeço, após perdas, separações, falências, fracassos e decepções. Os que precisaram começar do zero mais de uma vez e às vezes questionam se ainda têm força para tentar novamente. Os que olham para o passado com mais facilidade do que conseguem olhar para o futuro com esperança e confiança. Declara sobre essas vidas que o Deus de recomeços não se cansa de oferecer novas oportunidades a corações sinceros. Cada amanhecer é prova da tua fidelidade, porque a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã, sem exceção alguma. Esta noite seja o ponto de virada, o momento em que o coração decide voltar a acreditar, a tentar, a confiar, dá coragem aos que foram feridos pela vida para abrirem novamente as mãos, em vez de fechá-las com medo de perder. Abrir as mãos para receber requer fé, e esta oração vespertina é um convite a esse ato de coragem e de entrega. O peso dos fracassos passados seja depositado aos pés da cruz esta noite, e que a leveza de tua graça assuma. Bênçãos sobre os novos começos que estão nascendo desta noite em diante, ainda invisíveis, mas já presentes em teus planos. O melhor capítulo da história de cada vida ainda não foi escrito, e tu, Senhor, és o autor de finais redimidos. Senhor, abençoa aqueles que servem em asilos, em casas de acolhimento e em instituições de amparo social nesta noite. Os que cuidam de idosos, de crianças abandonadas, de pessoas em situação de rua com amor que não exige reconhecimento. Esse serviço seja recompensado de forma sobrenatural, porque tu vês cada gesto invisível e o registras com eternidade. Renova as forças físicas e emocionais de cada cuidador que já deu mais do que tinha e continua dando por amor genuíno. Os recursos não faltem nas instituições que precisam, que doadores sejam movidos, que portas se abram com abundância. Abençoa os voluntários que doam seu tempo, seu dinheiro e sua energia para causas que ninguém fotografa nem divulga. A alegria de servir não seja substituída pelo esgotamento, que o Senhor renove a motivação na hora mais necessária. Os assistidos sintam o amor de Deus por meio de cada mão estendida, de cada sorriso genuíno, de cada palavra amável. Honra, Senhor, o serviço silencioso prestado esta noite em cada canto, onde há alguém necessitado de cuidado e amor. Esta oração poderosa seja o combustível espiritual de todos os que servem ao próximo com as mãos e com o coração. Recebe como adoração todo o serviço feito em teu nome, porque o que é feito ao menor dos irmãos é feito ao Senhor. Pai,
Levantamos em oração nesta noite aqueles que enfrentam batalhas financeiras sérias e que não veem saída próxima. Os que calcularam as contas e o número não fecha. Os que dormirão preocupados com o que vence amanhã de manhã cedo. Os que sentiram vergonha hoje por não conseguir suprir algo que seus filhos precisavam e esperavam com inocência. Essa vergonha seja substituída pela certeza de que o Deus que multiplica os pães não deixa seus filhos na penúria. Abre portas de provisão, empregos que surgem, oportunidades que aparecem, recursos que chegam de onde menos se espera. Milagres de provisão aconteçam a partir desta noite, como o do azeite da viúva que não acabou enquanto havia vaso. Da sabedoria para administrar os recursos disponíveis com excelência, sem desperdício, com planejamento e com fé ativa. Liberta das dívidas os que estão presos em ciclos que parecem impossíveis de romper com as forças puramente humanas. Abençoa o trabalho das mãos de cada pessoa que busca honradamente o sustento de sua família com integridade e esforço. A prosperidade chegue, não apenas financeira, mas integral. Saúde, paz, relacionamentos e propósito abundante. Confiamos nesta oração antes de dormir que o Deus da provisão age em favor dos que depositam nele sua confiança plena. Senhor, abençoa nesta noite os que estão distantes de suas famílias por motivos de trabalho, de estudo ou de migração. Os que dormirão hoje sem o abraço de quem amam, que olharão para o celular esperando uma mensagem que ainda não chegou. A saudade não se transforme em amargura, mas que seja convertida em oração e em gratidão pelo amor que existe. Cobre com tua proteção os que estão em outros países, em outras cidades, navegando em culturas e línguas diferentes. Tua presença seja mais real do que a distância física, porque o teu amor não conhece barreiras geográficas. Abençoa os que ficaram, as mães que esperam, os filhos que crescem, os cônjuges que sustentam o lar na ausência. A comunicação entre os que estão separados seja clara, amorosa, frequente e fortalecedora dos vínculos afetivos. Os reencontros sejam abençoados e que o tempo de separação resulte em maior valorização da presença do outro. Esta oração vespertina alcança cada família separada pela geografia, mas unida pelo amor e pela fé que compartilham. A paz de Deus guarde tanto os que partiram quanto os que ficaram, porque tu cuidas de todos com o mesmo amor. Aproxima os corações que a distância física tenta afastar, porque o amor verdadeiro não depende da proximidade. Pai, nesta oração poderosa, lembramos também dos que perderam o emprego recentemente e carregam esse peso desta noite. A sensação de que falharam, de que deveriam ter agido diferente, de que o futuro se tornou de repente mais incerto. A identidade dessas pessoas não seja definida pelo cargo que perderam, mas pelo chamado que tu plantaste nelas. Dá-lhes coragem para se levantar amanhã com esperança, para enviar currículos, para fazer ligações, para não desistir. Portas se abram, oportunidades que não eram visíveis antes, conexões inesperadas, caminhos que surgem no deserto. Abençoa cada entrevista que estiver agendada, que a graça do Senhor fale mais alto do que qualquer lista de requisitos. O período de transição seja também período de descoberta, de talentos não explorados, de chamados não percebidos. Protege a autoestima de quem está em busca de recolocação, dos pensamentos que dizem que não vão conseguir de jeito nenhum. O descanso desta noite traga renovação de perspectiva, que o amanhã comece com mais fé do que o hoje terminou. Provê, Senhor, como sempre proveste ao longo de toda a história de um povo que aprendeu a confiar no teu cuidado. Nenhum filho de Deus que busca honestamente o sustento ficará desamparado, porque o Pai cuida de cada necessidade. Senhor,
Abençoa os que entraram hoje em contato com a tua palavra pela primeira vez, os que ainda estão descobrindo Deus. Os que chegaram até esta oração vespertina por curiosidade, por indicação de alguém ou por uma busca interna inexplicável, recebe-os com o mesmo amor com que recebes os que te buscam há décadas, porque o teu coração não tem hierarquia de afeto. Esta noite seja o começo de uma jornada de fé que vai transformar completamente a história dessas vidas preciosas. A beleza da tua presença nesta oração desperte neles o desejo de te conhecer cada vez mais profundamente. Encontrem uma comunidade de fé que os acolha com genuinidade, calor humano, verdade e amor sem julgamento prévio. Planta neles a semente da fé, pequena como grão de mostarda, mas destinada a crescer e a dar sombra e fruto abundante. A dúvida dê lugar à curiosidade saudável e que a curiosidade dê lugar à certeza que nasce do encontro real com o Senhor. Esta oração antes de dormir é também pelo recém-chegado ao reino, que sinta que chegou em casa, que pertence, que é amado. O amor de Deus se revele a cada coração que chegou até aqui pela primeira vez com hesitação e com esperança. Bênção sobre cada nova história de fé que começa esta noite, porque o céu se alegra por cada coração que se abre. Pai, intercedemos pelos líderes espirituais que carregam o peso de servir e de cuidar de tantas outras almas ao mesmo tempo. Os pastores, líderes, conselheiros e intercessores que às vezes chegam ao final do dia mais vazios do que quando começaram. Os que dão sem parar e muitas vezes não recebem de volta o cuidado e a atenção que também precisam para se sustentarem. Renova os chamados que o desgaste tentou apagar. Reacende a chama da primeira devoção que um dia os colocou no ministério. Protege-os das tentações específicas que vêm com o exercício da liderança: vaidade, isolamento, comparação e esgotamento. Suas famílias sejam protegidas dos ataques que frequentemente se voltam contra os que servem na linha de frente espiritual. Abençoa suas vidas pessoais com a mesma intensidade com que abençoas o ministério público que exercem diante de todos. Encontrem comunidade de apoio entre iguais, onde possam ser vulneráveis sem medo de julgamento ou de exposição. Esta oração vespertina chegue como consolo e como confirmação para cada líder que questionou o chamado hoje. Honra, Senhor, cada servo fiel que permanece mesmo quando o cansaço clama por pausa e o desânimo sussurra a desistência. Bênção sobre cada ministério, cada célula, cada comunidade que tem à frente alguém comprometido com teu coração. Pai, ao encerrarmos esta oração poderosa, elevamos ao teu trono cada alma que ora conosco neste momento sagrado, cada pessoa que chegou até aqui com fé, com dúvida, com lágrimas ou com cansaço. Todas estão diante do teu amor. Obrigado por ouvir cada palavra, cada suspiro, cada pensamento que não se transformou em frase, mas subiu como clamor. Obrigado por ser um Deus que não precisa de perfeição para acolher, que recebe o que somos com amor incondicional. Esta noite depositamos tudo nas tuas mãos, as alegrias, as dores, os planos, as incertezas, as esperanças e os medos. O sono desta noite seja selado com a tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar e que ninguém pode roubar. Os anjos do Senhor guardem nosso repouso, afastem os pesadelos e permitam o descanso verdadeiro que restaura. Acordaremos amanhã com força renovada, porque ao terminar o dia com Deus, recebemos a promessa de começar com Ele. Declaramos sobre cada vida conectada a esta oração: proteção, paz, direção, provisão, cura e renovação completa. Somos filhos do Altíssimo
e o Altíssimo vela sobre seus filhos com um amor que nenhum escuro pode apagar jamais. Esta noite a entregamos nas mãos de Deus, e suas mãos são o lugar mais seguro que existe em todo o universo criado. Senhor, abençoa aqueles que chegam ao fim deste dia sem conseguir articular em palavras o que sentem por dentro. Os que estão bem no exterior, mas fragmentados no interior, sorrindo para o mundo e chorando para si mesmos. Os que não sabem nomear a dor, mas sabem que ela existe, presente, constante, insistente como uma sombra fiel. Alcança esses corações com tua presença que não precisa de explicação para agir, que não precisa de palavras para curar. O teu Espírito ora por nós com gemidos inefáveis, porque nem sempre conseguimos dizer ao Pai o que precisamos. Sê o intérprete de cada coração calado, de cada oração interrompida, de cada clamor que não saiu da garganta. Envolve com teu amor sobrenatural os que esta noite precisam de cuidado que os seres humanos não conseguem oferecer. Esta oração, antes de dormir, alcança as profundezas da alma, onde nem a própria pessoa consegue acessar sozinha. Restaura a inteireza, o sentimento de ser completo, de estar inteiro, de não precisar se esconder de si mesmo. O repouso desta noite é também cura interior, o tipo de cura que acontece enquanto o mundo dorme em silêncio. Acordaremos mais inteiros do que deitamos, porque o Deus que age enquanto dormimos não descansa nunca de nos amar. Pai, ao chegarmos ao final desta oração poderosa, elevamos um último clamor por todos os que nos são mais queridos. Os nomes que carregamos no coração sem precisar pronunciar. O Senhor os conhece antes de nós os mencionarmos. Os filhos, os pais, os cônjuges, os amigos, os irmãos de fé, cada um precioso, cada um coberto por esta oração. Deposita sobre cada uma dessas vidas a tua bênção específica, aquela que somente tu sabes exatamente como dar. Supre as necessidades que eles mesmos não conseguiram ainda articular. Atende clamores que ainda não foram orados. O amor de Deus há de ser percebido por eles esta noite de forma concreta, real, tangível e inconfundível em seus corações. Protege os que estão vulneráveis, fortalece os que estão frágeis, consola os que estão entristecidos neste momento. Guarda os que dormem, vela pelos que estão acordados, porque tu és o Deus de todas as horas, sem exceção alguma. Declaramos sobre cada vida conectada a esta oração vespertina: proteção, paz, restauração, provisão e propósito. Esta noite a entregamos completamente nas tuas mãos, a nossa e a de todos os que amamos com amor fiel e verdadeiro. Descansamos, Senhor, porque nas tuas mãos não existe lugar mais seguro em todo o universo que tu mesmo criaste. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.